Olá, bom dia, turminha, tudo bem? Hoje, segunda-feira, né? Um clima gostoso, um dia mais ameno, uma temperatura boa. Já estamos respirando melhor depois dessa chuva. Já melhorou o clima com essas queimadas que estavam tendo em volta aqui. O solo está molhado, então significa que nós já estamos respirando melhor. A umidade do ar está bem melhor agora, com certeza. Bem, turminha, hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Nossa, como os meses passam rápido, né? Hoje nós temos duas aulas de língua portuguesa e duas aulas de matemática. Então, nós vamos começar com as atividades de língua portuguesa que vocês foram, na última aula, vocês foram até a página 7. Então, hoje nós vamos começar da página 8, lembrando que temos muitas atividades para fazermos, tá? E assim, vamos nos empenhar em fazê-las da melhor maneira, né? Usando o tempo que temos para produzir nas nossas aulas. E se não der tempo de fazer nas nossas aulas, você pode produzir fora do horário de aula também, como se fosse uma tarefa, tá? E aí você posta no outro dia, não tem problema nenhum, desde que você poste essa atividade para que o professor possa então estar dando o visto, ok? Então hoje as nossas atividades elas começam na página 8 e vai até a página 12, tá bom? Então nós vamos começar falando dos substantivos primitivos e derivados, ok? Vamos lá então? Substantivos primitivos e derivados. Quando nós falamos de primitivos, a palavra primitiva, né, remete a algo que já existe, algo antigo, né, primitivo. Então, quando nós falamos em substantivos, substantivos são palavras que nomeiam as coisas. Então, eu quero chamar alguma coisa pelo nome, então aquele nome dado àquela coisa, objeto, planta, fruta, carro, qualquer coisa que você der nome a ele é um substantivo, ok? Então, o substantivo derivado e o substantivo primitivo, ou seja, primitivo e derivado, eles têm assim uma conversa com o outro, é uma particularidade. Quer ver? Quando eu falo de algo primitivo, algo que já existe, algo antigo, algo que parte dali, uma outra palavra, então ela deriva. Quando eu digo ela vem daquela palavra, ela é derivada daquela palavra. Então a palavra derivada significa que ela vem de alguma outra coisa. É derivado do quê? Se eu falasse, por exemplo, a gasolina ela é um derivado do petróleo, certo? Pode perguntar para o papai e a mamãe aí que ela vai saber responder para você. Quando eu falo de substantivo, no caso, então eu vou dizer, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar a palavra pedra. Que outra palavra eu posso formar com a palavra pedra? Então, da palavra pedra, eu tenho aqui o exemplo de pedreira, mas eu poderia muito bem ter um exemplo também como pedreiro, pedregulho, pedraria. Tudo que vem da palavra pedra, né, todas as outras palavras que derivam ou que vêm dessa palavra, ela é um substantivo derivado, ok? Então, no caso, a palavra primitiva é pedra e a palavra derivada de pedra, no caso aí, é pedreira, tá bom? Se você tivesse que escrever uma outra palavra derivada da palavra pedra, você poderia colocar pedreiro, pedregulho, pedraria, enfim, várias outras palavras que derivam ou que vêm da palavra pedra, ok? Então vamos falar da palavra ferro agora. Que outra palavra eu poderia formar com a palavra ferro? Ferro é o substantivo primitivo. Então, se o substantivo primitivo eu conheço o ferro, que outra
palavra eu formo com a palavra ferro? Ferro, ferreiro, ferradura, ferrugem. Olha quantas palavras eu posso formar com a palavra ferro. Agora vamos para a palavra vidro. Vidro, eu posso formar a palavra vidraceiro, vidraçaria, vidraria, enfim, várias palavras, né? Café, cafezal, cafeteira, cafeína. Olha, eu posso formar muitas palavras também com a palavra café. Bom, então na palavra bom eu posso formar a palavra bondade, bondoso, bondosa. Eu posso formar várias palavras partindo de uma palavra apenas. Então esses são exemplos de substantivos primitivos e substantivos derivados. Ok? Vamos continuar então a nossa aula para que nós possamos então falar um pouco mais sobre as atividades. As atividades então que se sucedem após essa explicação, ela se encontra aí na página 8 da sua apostila, que nós acabamos de explicar, está em cima uma explicação, e você vai fazer então a atividade 4 do substantivo, tá bom? Então aí tem, você pode formar novas palavras, use as terminações indicadas para formar palavras derivadas. Olha lá, a terminação oso e osa, né? Você pode fazer na primeira coluna aí essas palavras, né? Terminando em oso ou osa. Por exemplo, gosto, gostoso ou gostosa. Cheiro, cheiroso ou cheirosa. Ok? Lá na terminação esa, belo, beleza. Então, você vai usar essas palavras, essas terminações para fazer então a derivação, ou seja, palavras que derivam dessas outras, usando então esse sufixo aí, oso, osa ou esa, ok? Aí você vai para a atividade 2 e vai fazer então as atividades dos substantivos primitivos e derivados que estão logo abaixo aí nessa planilha, ok? Aqui na planilha. Depois você vai para a página 9. Na página 9, você vai completar o quadro com mais uma conclusão sobre as formações dos substantivos. Então você vai pegar e tem várias palavras da letra A letra H, você tem várias palavras, você vai formar outras palavras a partir dessa, ok? Depois você vai lá para a atividade número 4 e vai usar os sufixos isar ou isar com Z, isar com S ou isar com Z. E vai preencher então aí as palavras primitivas e as palavras, vai formar palavras derivadas dessas palavras usando esses sufixos, tá bom? Isar com S ou isar com Z. Lembrando que a palavra primitiva que tem, que tem o I e o S, ela termina com ISAR, ou seja, isar com S. E as palavras que têm primitivas que não têm o IS, elas terminam o verbo com isar com Z, ok? Então vocês vão preencher esse quadro e depois vocês vão partir para a próxima atividade, atividade número 5, onde você vai estar preenchendo as palavras com os fonemas, ok? Os fonemas, eu vou fazer uma outra explicação a partir daqui.